Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano. Então eu vou apresentar agora então a nossa segunda aula do nosso projeto EcoNutri. Hoje a temática será sobre a questão da pós-modernidade e influência sobre a saúde, ok? Então, foi apresentado na primeira aula a nossa dinâmica de atividades, do qual então vocês, alunos, têm a responsabilidade de escrever alguns capítulos de livros, sendo que o capítulo 3 tem a ver com a medicalização da saúde, alimentação como estratégia da desmedicamentalização para uma saúde melhor, se isso é possível. O grupo 4, o fenômeno da suplementação, como ter um olhar crítico e humanista a respeito. O capítulo 5, saúde da mulher e condições especiais, síndrome do ovário policístico, aumento de peso, risco de diabetes, entre outros, e a questão do uso de probióticos. O 6, a questão da parasitose e influência no aprendizado, a questão da influência sobre o estado nutricional afetando o aprendizado infantil. E, por fim, as doenças crônicas que inflamam o intestino em intensidades variadas e seus tratamentos. Então, a nossa proposta é o seguinte, em cada aula será então apresentado algumas temáticas que vocês deverão estar encaixando nos capítulos de livro sob nossa orientação, minha e também do professor Paulo Viteriti, ok? Bom, vamos então à aula de hoje, que é no estilo storytelling, no qual então eu vou contar uma história para vocês, A história de hoje, que é o primeiro episódio dessa série, chama-se A Ameaça Alimentar. Então, nesse episódio, o que nós temos? Vamos ter uma nossa personagem, chamada Ruth, que é uma jovem que trabalha como professora, formada em pedagogia, no ensino fundamental, então dá aula para crianças, pretende ingressar em uma nova universidade, por sentir vocação para a área da saúde. Ainda mora com o pai, a mãe já foi falecida, e Ruth é uma jovem com muitos sonhos, tem 25 anos. Ela mora então com o pai, que é o Seu Gomes. Seu Gomes, tem 51 anos, tem uma serralheria, pai de 2 filhos, ou seja, a Ruth tem mais um irmão, que é mais velho. O Seu Gomes, ele é viúvo, da mãe de Ruth, foi casado apenas uma vez, faz pouco tempo, inclusive, e não teve novo relacionamento. Teve uns negócios que não foram bem sucedidos, e por isso tem trabalhado duro para quitar algumas dívidas. Faz 4 anos que não vai ao médico, sedentário, sobrepeso e também hipertenso, segundo os últimos dados clínicos que ele teve. Bom, então é o seguinte, o que houve durante o transcurso de um certo tempo? O Seu Gomes, então, estava sentindo fortes dores no peito, provavelmente associado a uma angina relacionada ao esforço, uma angina estável, e aí teve uma condição mais grave que acabou sendo internado. Foi constatado, então, um infarto agudo do miocárdio, no qual, então, seu colesterol também estava elevado após análise de exames, e também foi descoberto que ele tinha diabetes muito descontrolada, que nem sequer tratava. E isso acarretou em problemas um pouco mais complicados, como a questão de desenvolvimento de uma doença renal, do qual se tem uma suspeita que ele esteja com anemia por doença renal crônica. Nesse exato momento, Seu Gomes, então, se encontra na UTI, e foi uma situação que abalou muito a questão da Ruth, que tinha uma certa rotina, estava tendo seu trabalho, fazendo seus planos de fazer uma nova faculdade, tendo também suas perspectivas de relacionamento e tudo mais, e tudo isso aí foi um baque muito grande na vida dela. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre, então, Seu Gomes. Quem que é Seu Gomes, nesse contexto todo dessa história, Ele nasceu no ano de 1973, estudou até o ensino médio, veio de uma família bem humilde, fez tudo para dar certo, e dar o diploma para a filha e também para o filho, este que não quis estudar. Trabalhador nato, sempre dedicado às questões do trabalho, e sente isso como uma grande honra, ser um grande trabalhador. Bom, o Seu Gomes é o produto que a gente tem da modernidade e da nossa pós-modernidade. É o mundo em que vive, então, o Seu Gomes. E como é que a gente pode definir este mundo que o Seu Gomes vive e que também nós vivemos? É um mundo que a gente pode explicar por uma tétrade de livros que mostram como está sendo a nossa relação com o mundo e reflexões que a gente tem que ter a partir, então, das nossas vivências que afetam a nossa saúde. A começar por um livro que se chama O Mal-Estar da Civilização, de Sigmund Freud, do qual ele deixou bem claro assim, que a gente não tem o controle sobre as nossas ações. Então a gente pode ter desejos de ser melhor e não conseguir colocar em prática.
A gente pode ter desejos de ir atrás de um sonho e talvez não conseguir colocar em prática. Muito advém de questões de traumas, né, na nossa configuração biopsicossocial, né, entre vários fatores. Então, é muito diferente do que se diz, talvez, né, em alguns ambientes, né, do qual se fala que se você mudar o mindset, você consegue tudo. Não é bem assim que funciona, né, segundo a teoria freudiana, porque nós temos limitações, né, e não conseguimos, né, precisamos de ajuda, às vezes, inclusive em terapia, para conseguir colocar, né, planos em ação. Então, isto é um aspecto, né, que chama atenção, porque nós temos que ter consciência que a gente não tem controle de tudo em nossa vida. O segundo livro que explica essa pós-modernidade, que é esse mundo que o seu Gomes vive, que é o nosso mundo, é um livro escrito pelo Francis Debois, que fala da sociedade do espetáculo. Ou seja, né, nós queremos sempre dar espetáculos. É um livro de 1968 que parece muito atual, a ponto de dar a impressão que foi escrito ontem. Porque nós vivemos hoje em dia uma sociedade de extremo espetáculo, através das nossas exposições em redes sociais, que a gente tem que mostrar, né, que é sempre sensacional e bom. Também é uma questão complicada, porque nem sempre a gente é espetáculo, nem sempre a gente consegue, né, atingir as metas que a gente deseja, e isso nos traz certas angústias, né? E juntamente com a questão de a gente não ter controle sobre nossas vidas, né, isso nos leva a caminhos, né, preocupantes, né, de querer ser aquilo que a gente não é e não ter controle para ser aquilo que a gente almeja ser, né, a não ser que se tenha ajuda, né, e tenha também consciência de como agir para alcançar tal coisa. Então, hoje, em tempos, né, de redes sociais, né, que se expõem muito, nós estamos muito conectados, né, com as ideias, né, que Debois escreveu há cerca de 63 anos atrás. Um outro livro que também nos explica é um livro de Alan Einberg, que fala O Culto da Performance, onde nós temos que ser bons o tempo todo. Nós somos cobrados, né, para ter sempre alta performance, para ser os melhores trabalhadores, para ser os melhores pais, para serem os melhores em tudo aquilo que a gente quer fazer, inclusive, né, fomentando muito a questão do espetáculo. Então, na nossa sociedade, a gente é cobrado muito para trabalhar muito, ter muito sucesso, para ser alta performance e muitas vezes não conseguimos. Porque, né, o espetáculo nem sempre é possível e nós não temos controle, como diz os livros anteriores. E fechando essa tétrade, né, nós temos um livro de Byung que fala, né, a questão da sociedade do cansaço. Ou seja, estamos cansados. Nunca estivemos tão cansados. Por quê? Tentamos ter controle daquilo que a gente não tem, tentamos dar espetáculo quando a gente não consegue, às vezes a gente finge, às vezes a gente se mata para ser o espetáculo, né? A gente sacrifica a nossa saúde para ser um espetáculo, tentamos ser os melhores e nunca estamos, né, agradando, e isso nos dá um cansaço. Essa é a sociedade, então, que vivia, então, né, o seu Gomes. E não é só essa questão, né, de estar cansado, isso também afeta o nosso dia a dia e também as nossas rotinas, né? Porque a gente está sempre buscando uma alta performance, tentando superar o cansaço, tentando ser um espetáculo, tentando manter o controle das coisas. E não foi difícil, né? Longa vida, né, do seu Gomes até o momento em que ele teve a sua complicação de saúde. E uma das questões, né, muito comuns, né, que essa tétrade, né, também explica é a questão atual, né, da gente viver um mundo do consumismo, né? E o consumismo é definido, né, como a arte de comprar algo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Uma forma de dar espetáculo, de ter alta performance, né, e que te obriga, né, a correr atrás de certas coisas que podem comprometer, inclusive, a sua saúde. E a saúde também entra nessa questão do consumismo, né? Então nós temos aí, né, muitos atos consumistas, né, que estão relacionados, por exemplo, a ter, né, um corpo perfeito, a ter, né, uma rotina de vida quase que perfeita, né, um estilo de vida quase que perfeito, que também nos atrapalha. E isso também está relacionado, né, à questão alimentar, porque muitas vezes se tem coisas que, né, dizem ser alimentos, né, mas não são, e que são consumidos com muita frequência. Além da questão da própria medicação, né, que também é consumida às vezes com muita frequência, substituindo bons hábitos, né, e hábitos saudáveis, né, como caminhar,
que ajuda a controlar o colesterol, como era o caso do seu Gomes, dietas balanceadas, né? Enfim, né? Uma série de questões que são importantes que a gente tem que ter consciência. E então, né, o que nós temos? Né? Uma modernidade e pós-modernidade, que a saúde se torna cada vez mais medicalizada, isso é extremamente perigoso, fomentado por um consumismo de saúde, porque ainda os bons hábitos, né, é o que realmente traz saúde para a gente. Temos também, né, que considerar, né, que o fator cultural, né, vem sendo influenciado. Nós vemos uma cultura muito diferente de 100 anos atrás, por exemplo, né, no qual a gente tem dificuldade de conciliar o tradicional e o moderno, e na alimentação isso torna muito frequente, porque hábitos até de ter alimentos, né, em conjunto, né, a refeição em família acaba sendo uma coisa cada vez menos frequente. O uso de comidas, né, ultraprocessadas, rápidas, né, fast food, que o nome já diz, né, coisa rápida, né, tem a ver com rapidez, né, também vem sendo cada vez mais frequente, e isso tem, né, trazido, né, o que a gente chama de imperativo comportamental, que a gente vai seguindo um fluxo e não tem as reflexões necessárias, do qual, então, né, a gente ainda busca espetáculo, ter controle das coisas, ser o melhor naquilo que a gente propõe, não aceitar que podemos estar cansados e adoecemos. E esquecemos de nos cuidar. Esse é um ponto importante. Esquecemos de nos cuidar. Então, a modernidade, em seus condicionamentos, gera conflitos, né? E que traz danos à saúde. Então, esquecemos de nos cuidar para tentar ter controle, como Freud falou que não é possível, para ser espetáculo, como Debois falou, para ter alta performance, como Heisenberg falou, não aceitar o cansaço que Bill Jung fala que a gente tem que, né, estar numa sociedade muito cansada, e a gente procura meios para contornar tudo isso, e está sendo muito pela questão da medicalização, consumismo em saúde. E a alimentação vem sendo, então, muito afetada, né, nesse sentido. Bom, então em tempos de modernidade, pós-modernidade, né, temos aí as ambiguidades existentes, crise do pensamento, uma crítica muito forte ao passado, né, sem entender que o passado tem coisas boas, e a alimentação tem um pouco disso, né, porque a alimentação atual, baseada em fast foods, entre outros, não tem, né, uma questão tão vantajosa em termos de saúde quanto no passado. Né? Buscas de alternativa, questionamento de explicação do mundo, valorização de subjetividade, né? Críticas à ciência, né? Movimentos aí tipo antivacina, terraplanistas, tudo isso aí são questões que mostram essa ambiguidade, essa dificuldade de entender o mundo como ele realmente é. Daí então, né, temos o imperativo comportamental que eu falei, né, a gente seguir um fluxo e não pensar. Temos também as ideias consumistas, né, de que tudo se resolve então no consumo, que geralmente está associado a uma propensão a coisas fáceis, né, e que nessa tétrade dos livros nós temos aí mais um livro, né, que nos ajuda a explicar também, que é a questão da nossa busca de um bem-estar em termos de espiritualidade, até mesmo pelo consumo. A gente consome não só roupas, né, para ficar bem, mas a gente consome muita coisa para ter o corpo que a gente deseja, para ter o estado emocional que a gente deseja, para ter, né, resultados, né, rápidos, ao invés de esperar, né, resultados que deveriam demorar a longo prazo, até mesmo para ficar mais sociável, para ficar mais inteligente, enfim, né, muita coisa que esta modernidade e esse consumismo, né, faz que tenha afetado a nossa saúde. Então, sendo assim, né, influencia sim na alimentação. O fast food eu acho que talvez seja uma grande expressão disso, né, até pela questão, né, de ser, né, questão rápida. A velocidade que a gente vem, né, comendo, né, temos aqui uma imagem, né, você está sempre olhando o relógio e se alimentando, a gente não prioriza mais tempo para alimentar. Isso leva a gente a se alimentar mal. Né, e o seu Gomes vivia isso, né, na sua rotina de trabalho para compensar, né, o problema financeiro que ele teve. Buscamos comidas rápidas, né, como macarrão instantâneo, que a gente sabe que não é também tão saudável, né? E essa rapidez está muito ligada ao quê? A você buscar ser um espetáculo, a você ter alta performance e não se permitir cansar ainda, que aí te obriga a usar substâncias para que você não fique cansado, né, e entra nessa espiral maluca, né, que estamos vivendo, né? Então, é trabalho, é comida, falta de tempo, né? E nós não temos tempo necessário realmente para cuidar da gente. Volto a bater nessa tecla, né? Não estamos cuidando de nós mesmos, né?
E tudo isso, então, acarretou, né, as condições lá do seu Gomes, né, que está muito ligado à questão da alimentação. E o Hamann, né, ele fala, né, que a compreensão da doença deve alcançar também contexto sociocultural, e é isso que a gente busca, né, nesse FAEG especificamente, né, ver outros aspectos relativos à saúde. E, né, combater, né, movimentos como a questão da hipermedicalização, o uso de suplementos, né, que substitui coisas básicas para a nossa saúde, como, por exemplo, uma boa alimentação. São questões a serem desconstruídas, trabalhadas, né? Não são coisas fáceis, mas temos que gerar reflexão. E os capítulos dos livros têm que ter esta reflexão. Bom, então, né, o seu Gomes está na UTI, sofreu um infarto, descobriu que tinha diabetes, está com suspeita de ter doença renal crônica no estágio mais avançado, a ponto de estar até anêmico por essa razão, por deficiência de eritropoetina e tudo mais. E há uma grande diferença, né, entre o passado e a nossa pós-modernidade. Temos que reconhecer isso e temos que refletir sobre isso e não temos que ter uma passividade para aceitar isso como coisa normal, né? Então a gente tem que realmente refletir muito, porque poderá ser a gente, né, ter uma vida muito semelhante aí com o seu Gomes, né, desse caso. Bom, então, o que acontece, né? A Ruth, então, está completamente abalada, né? Uma situação difícil, o pai está internado, o pai que não tinha muitos cuidados com a vida, sedentário, sobrepeso, né? Muita alimentação rápida, né? Porque tinha que trabalhar muito, né? Era a questão que ele mais valorizava e tudo mais, né? E, né, uma situação complicada, né? Em que ela fica muito preocupada. Então, Ruth teve a sua rotina quebrada, né? Preocupações surgiram. Ela também vive nesse mundo, ela também quer ter, né, os seus destaques, ela acha que pode ter controle de tudo, ela também quer ter uma alta performance, né, ela quer inclusive se qualificar em uma outra profissão, né, e não está se permitindo estar cansada também nesse processo todo, sente culpa por isso, né, e muito abalada, até porque recentemente ela tinha perdido a mãe, né, e agora o pai está doente. Então, né, ela buscou apoio, né? Buscou apoio na sua amiga, a Sônia. Sua amiga desde a infância, uma pessoa sempre confidente, uma pessoa que sempre esteve junto com ela, uma pessoa, né, que vivenciou boa parte da vida junto, né? Eram vizinhas desde pequena, né? E foi quem ela lembrou, então, para conversar, né? E falar um pouco, né, da situação que ela se encontra. Porém, né, como ela encontrou a sua amiga Sônia, né? Então ela está em uma fase complicada, desabafou com a amiga também, né? Está preocupada com a sua estética e lutando contra a balança. Afirma que talvez tenha ovário policísticos, está aguardando o retorno do médico para tal confirmação e anda muito preocupada com isso. Mas a que mais preocupa ela é a sua estética. Também influenciada, né, por aquelas questões, né? Sociedade do espetáculo, né? E aí então, sentindo-se acuada com relação a isso, num processo de não aceitação, está tentando, né, fazer com que tenha um corpo adequado. O que não é errado, né? Você ter uma estética, né, não é um problema, obviamente que não, né? Mas, né, tem que ser feito com cuidado, né, e com responsabilidade, porque nesse mundo que a gente tem tanta rapidez, né, para que as coisas aconteçam, tanta propensão ao fácil, que rapidez para dar espetáculos, né, a gente acaba caindo, né, nas armadilhas, né? Bom, e no caso específico da amiga, o que acontece, né? A Sônia, então, sendo muito amiga, né, ouvindo o que a amiga sentia, também resolveu contar, né, o que estava acontecendo com ela. Falou que estava usando por longo tempo uma medicação chamada Orlistat, né, um medicamento para emagrecer, né? E estava sentindo alguns efeitos estranhos e leu que esses medicamentos poderiam influenciar a questão até de absorção de algumas vitaminas, né? E está preocupada com relação a isso. Citou que está juntando dinheiro para ir num coaching alimentar, já que os médicos, né, para ela são devagar, né, e ela quer ser o espetáculo, né, e ela quer alta performance rápido ainda, né. E aí então confessou, né, que o atual estado dela, né, que não aceitação do corpo, né, fez com que após umas pizzas em alguns dias distintos, né, não no mesmo dia, né, fez com que ela, né, fosse ao banheiro induzir o vômito, né. Então, está entrando num estado aí, né, complicado e talvez também muito influenciado por essa questão, né, do que a gente vive, né, das pressões que a gente não percebe. Quer ter controle e não está conseguindo, está buscando caminhos alternativos para, né, ser o espetáculo, né, quer ter uma alta performance rápida, né, e não está nem se permitindo, né, se cansar por isso, né, e está buscando mais atalhos ainda
para atingir o seu objetivo. Óbvio que, né, Ruth ficou abalada, né? São dois problemas que lhe surgem, né? Obviamente que ele é amiga, né, e tudo mais, né? Mas ficou abalada, já que tem problema com o pai e tá vendo a amiga, né, se comprometer, né? Porque ela entende do pouco que ela, né, sabe das coisas, sabe que isso não deve ser uma coisa muito certa, incluindo, né, a questão de induzir o vômito pós-alimentação, né? Daí sentiu raiva, né? A raiva desnorteada, né? Porque ao invés da amiga consolar, a amiga lhe trouxe os seus problemas, né? E então despediu da amiga com esta condição e esse sentimento. Bom, gente, então, pai doente, melhor amiga Sônia, ao invés de apoiar a Ruth nessa fase, está se metendo em hábitos suspeitos, né, que atentam contra a saúde, né, pela obsessão pela estética, e isso tudo, obviamente, mexeu com a cabeça, né, da nossa personagem. Ruth ficou desanimada, né, e resolveu dedicar, né, ao que importava então, e sentiu raiva, né? Seu irmão, né, ainda está ausente, né, e anda muito assustado com o estado do pai, não está conseguindo lidar emocionalmente com isso. E ela então tinha que cumprir uma tarefa, né? Precisava ir na casa dos avós, pais, né, do seu Gomes, para contar a notícia com calma, né, e, né, tentar, né, trazê-los, né, para a cidade onde moram para acompanhar de perto, né? Então ela resolveu então, né, ir à casa dos avós, né, para trazê-los, né, e dar os detalhes, né, com mais tranquilidade. Então Ruth, né, meio então a essa turbilhão de coisas que aconteceu com o pai, com a amiga, né, e ainda sentindo a ausência do irmão para conduzir as situações, se deslocou então, né, para a cidade dos avós. E aí, né, está tensa, porque teme acontecer, né, algo acontecer até a chegada, né, à cidade, né, alguma coisa que aconteça com os pais e ela, né, venha saber a notícia em trânsito ainda. Bom, gente, então essa é a situação que acontece então com essa nossa personagem aí. E assim, né, com o que vocês vêm trabalhando então, né? Então, o grupo que está com a medicalização da saúde, né, acho que tem que trazer algumas reflexões, né, no texto que vocês estão desenvolvendo, por um caráter inovador de artigos, né, porque a gente tem que ter inovação, né, chovendo molhado não resolve nada, trazer muito essa discussão, né, da medicalização, principalmente para fins estéticos, a medicalização para, né, a questão do controle de peso, ou perda de peso, né, e outras funções também, né, outras situações, né, que envolvem a estética também. Então, acho que discutir essa questão é muito importante, né, no ponto de vista da estética, né? Então, tragam uma questão nesse sentido, pesquisem artigos, qualquer coisa procurem, né, os professores aqui, eu e o Paulo. O pessoal da suplementação vai pegar uma coisa bem específica, né, e ter esse olhar crítico e humanista. E no pessoal da suplementação, a minha sugestão é que vejam também essa questão de profissionais não habilitados que acabam, então, né, fazendo e passando orientações, né, sobre saúde, prometendo aí, né, o espetáculo e a alta performance, quando na verdade não estão devidamente qualificados para isso e que pode gerar transtornos do ponto de vista físico e até psicológico, né, porque se a expectativa não é atendida, a pessoa fica muito frustrada, né. O grupo que vai trabalhar a questão da saúde da mulher, né, que tem a questão do ovário policístico, né, que é a suspeita que a Sônia tenha, que faça então uma questão, né, sobre o controle do peso, né, como que deve ser feito, né, porque você tem situações que você controla o peso, mas tem situações metabólicas, situações do organismo, né, que uma estratégia talvez não funcione, né, como certas atividades físicas, né, ou certas dietas, mas você tem outras possibilidades também, né? Então, talvez a pessoa precise mais de orientação, né, e não de um coaching qualquer aí que vai passar qualquer coisa, né? Então, esse cuidado com a saúde da mulher e até mesmo a questão da aceitação, né, em termos estéticos, acho que são temas que também tem que entrar no artigo, diluir e colocar de alguma forma. Né? Lembrem que a Ruth é professora, né? Então, ela dá aula para o ensino fundamental, né? Então, né, certamente vai enfrentar algumas situações com seus alunos, né, em alguns episódios, né? Não querendo dar muito spoiler, mas fique atento, né? Mas acho importante também que esse grupo aí discuta a questão, né, da alta performance. E como é que você vai ter uma performance mínima, né, se você está impedido, né, de ter condições de aprendizado cognitivo na infância por exposição a parasitas e por desnutrição, né? Então, uma sociedade que cobra muito, exageradamente, né, se não atingir o mínimo, né, esse adulto, essa criança que passou por essa situação e se torna um adulto, vai ficar com uma situação muito complicada, né? E, por fim, né, as doenças, né, do intestino, né,
as crônicas, né, doenças crônicas, acho que também tem que ser avaliado nesse prisma também, né, uma vez que pode ter, né, algumas formas de tratamento, né, que devem ser mais exploradas, né, e é a questão realmente de uma aceitação, né, então aquela questão assim que você tem a doença, né, não existe uma forma de controlar isso, né, tem que aceitar como deve ser feito o tratamento, né, que é uma questão psicológica importante, porque também pode trazer alterações na rotina e tudo mais, né, e aí, remetendo ao primeiro livro, né, que é o do Freud lá, as pessoas, né, vão ter mudanças na sua rotina de vida, assim como a Ruth está tendo, né, e que tem que ter uma aceitação, né, porque nem nada está totalmente ao nosso controle, correto? Então são isso, então, né, os demais capítulos, né, comigo, com o Paulo e com a nossa convidada Cleia Giosoli, que vão escrever. Mas fica aí as dicas e reflexões, tá? Para vocês inserirem algum tema. Não é falar especificamente disso, mas é para ter essas reflexões e que isso apareça. Porque se vocês buscarem, assim, é muito pouco falado sobre a questão de modernidade, alimentação e saúde, né? Então a gente tem a chance aí de fazer uma coisa realmente que tragam reflexões e nós, professores, estamos totalmente disponíveis para vocês, né? Para as orientações, né? Para as conversas e podemos até marcar um encontro online e discutir, né, aprofundar essa temática, ok? E assim, né? Veremos o próximo episódio, então. Né? No próximo episódio, né? No ônibus a caminho da cidade da voz, né? A Ruth recebe uma ligação do irmão. Ligação. Ficou tensa, pois se fosse algo banal, podia ter mandado um WhatsApp. Né? Com a mão trêmula, ela então irá atender o telefone. Isso a gente verá o desdobramento no próximo episódio. Valeu, gente, um forte abraço e, né, apropriem-se do que foi falado aqui, recheiem aí os capítulos de vocês com essas reflexões, porque vai ficar realmente algo inovador, né? Algo que não é tão falado e que a gente pode estar aí, né, trazendo muitas novidades, né, nesse nosso livro que a gente está propondo. Falou? Forte abraço, até depois.